Organização, planejamento e autoconfiança. Esses são alguns dos quesitos mais importantes na hora da preparação de um candidato que busca uma vaga em um concurso público. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o psicólogo Fernando Elias José, especialista na área. Bom, Fernando, obrigado pela sua participação aqui nos nossos estúdios, nosso programa Espaço Público da TV Assembleia em primeiro lugar. E um bom dia para você. Bom dia, Nicolau. Eu que agradeço o espaço. Bom, com certeza é um tema aí interessante, né, e de interesse de grande parte da população hoje, que busca uma estabilidade. Mas como se preparar, então? Quais são as principais dicas, né? E eu acho que no principal aspecto, no primeiro aspecto de estudos, como dar continuidade ao estudo, criar aquela rotina que o candidato precisa ter. Eu acho importante, Nicolau, antes de nós entrarmos especificamente na questão da dica do como estudar, né? É importante que o candidato, em primeiro lugar, tenha clareza do que ele quer fazer da sua vida profissional. Porque muitas vezes as pessoas entram na questão de uma preparação para um concurso público em busca de uma oportunidade, de estabilidade, de dinheiro, mas não tem claro o que eles querem realmente fazer da sua vida profissional. E isso é um dos grandes fatores que acabam desmotivando o candidato ao longo do estudo. Então, no primeiro momento, ele tem que ter clareza qual é o seu objetivo, que concurso ele quer prestar, o que ele quer buscar em relação a isso, para quê? Na medida em que ele tem esse objetivo claro, ele vai poder ter um edital, que é a regra, a lei maior do concurso, e a partir desse edital ele vai ter todas as matérias necessárias a serem estudadas. Mediante essas matérias a serem estudadas, a partir daí ele vai poder se organizar para que esse estudo possa fluir, né? O que eu recomendo sempre? Em primeiro lugar, leia o edital, veja as matérias que vão cair nessa prova e se organize durante o dia entre aulas e estudos, entre aulas e estudos em casa, que não ultrapasse uma capacidade máxima de horários, contando com a aula de 8 horas de estudo. Bom, exatamente essa era uma das questões que eu gostaria de fazer. Quanto tempo por dia, aproximadamente, aí deve ser dedicado para este tema, no caso, os estudos? Assim, é importante, em função muito da questão, assim, hoje em dia a concorrência está muito grande, isso vai determinar um pouco mais, assim, ao mesmo tempo que eu digo que o candidato não tem que se preocupar com o seu próprio concorrente, ele tem que se preocupar consigo, né? Ele, na verdade, ele precisa se preocupar com o conhecimento que ele vai ter que ter. Porque em função das pessoas se preparando, a quantidade de acertos cada vez está aumentando mais. Então, ele não precisa ficar desesperadamente estudando 12, 14 ou 30 horas, como eu costumo brincar. Isso só uma instituição financeira que faz, né, um funcionamento de 30 horas, porque o cérebro não tem essa capacidade de estudo. Então, se ele conseguir fazer 8 horas diárias, incluindo o horário de aula, que eu classifico que aula de uma manhã ou de uma tarde ou de uma noite tu consegue absorver no máximo de horário líquido umas 2 horas, tu fazendo mais umas 6 horas em casa, eu acredito que isso é uma capacidade boa. 6 horas você diz semanalmente, isso? Diárias. 6 horas a pessoa diárias. que está se dedicando exclusivamente ao concurso. Exclusivamente ao concurso. Quem Agora não se dedica ao concurso, né, se ele tiver condições de fazer 2 horas diárias com qualidade, porque muitas vezes o que o candidato faz? Ele faz muito estudo, muita quantidade, e esquece que ele precisa absorver esse conteúdo. Claro. Né? Ele esquece que a memória tem que estar boa naquele momento da prova. E aí pensa assim, estudando, eu vou melhorar a memória. Não, eu melhoro a memória dormindo, eu absorvo melhor. Se eu tiver um bom sono, se eu tiver uma boa alimentação, se eu fizer um exercício, ou seja, nesse outro momento, que não é aquele momento que eu estou focado em cima do livro, também vai ser o momento em que eu vou estar estudando, que eu vou estar absorvendo, o conteúdo. Correto. Funciona mais ou menos como nas atividades profissionais. Se você não está bem descansado, por exemplo, não é mesmo, Fernando? Você acaba não conseguindo desempenhar com qualidade as suas atividades profissionais, sejam elas quais forem. É mais ou menos nesse mesmo sentido, né? Correto. Da mesma maneira, numa analogia grosseira, se você digita um texto imenso no computador, se você não salvar, a qualquer momento aquilo ali pode ser perdido, né? Então você passa um dia inteiro sentado em cima, estudando, sentado na cadeira, lendo, e aí se você não absorveu, você não deu o salvar no final do dia, é um dia perdido. Exato. Por isso que é preciso o equilíbrio, é preciso que a pessoa tenha tranquilidade em saber que o tempo que ele tem que ser com qualidade, né? A quantidade é importante, sim, mas a qualidade é muito mais importante do que a quantidade de estudos. A ansiedade e o nervosismo são fatores aí que podem prejudicar diretamente o candidato, seja ele que esteja se dedicando exclusivamente ou não a uma vaga em alguma repartição pública, por exemplo? Sim. Na verdade, o excesso dessa ansiedade, o excesso desse nervosismo é o que prejudica. Ou seja, o que passa do
do esperado e o que passa do nível aceitável para que o candidato tenha condição de fazer. O que se observa? Se observa que em 1904, se eu não me engano, 1908, foi feito um estudo sobre estresse e desempenho. Então, o que foi relacionado? Que a pessoa de um nível de estresse médio, ela aumenta o seu desempenho. Se ela tem um nível de estresse baixo, ela tem um desempenho baixo. Se ela tem um nível de estresse elevado, ela diminui o seu desempenho. Então, é necessário que o candidato fique um pouco ansioso, é necessário que o candidato esteja em alerta naquele momento da prova, para que ele possa ter uma boa condição de fazer essa prova e ter um bom resultado nessa prova, né? Por quê? De repente o candidato pensa assim, vou ficar super tranquilo, super bem, só que aí a gente acaba não tendo essa qualidade de condição de concentração e de melhoria de resultado ali na hora da prova. Aqueles candidatos, por exemplo, que constantemente realizam concursos públicos, não é mesmo? Até os que muitas vezes são aprovados, mas buscam outros concursos, ou não são aprovados e persistem, continuam. Dá para dizer que esses são um pouco mais favorecidos porque já conhecem muito dessas dicas que você está dando aqui, por exemplo, dessas orientações e também dos meandros, vamos dizer assim, da realização desses concursos? Não, eu não compartilho dessa ideia, Nicolau, porque eu acho assim, cada fase de um concurso é um concurso novo. Então a pessoa faz a fase objetiva, é um concurso, vai para a subjetiva, é um outro, dependendo se for na justiça de juiz, vai para um concurso de sentença, prova oral, prova de tribuna. Então, cada fase é uma fase. O fato de você ter aprovações repetidas quer dizer que você está num bom nível de conhecimento do seu conteúdo. Mas não que ele tenha condições de já ter condições de dominar ou de saber como é que funciona um concurso. Cada concurso é feito por uma banca, muitas vezes os conteúdos eles são diferentes, por isso aquela clareza lá no início, para que ele possa ter a tranquilidade de ter a rotina do estudo onde ele quer buscar. Então, o que esse candidato faz? Esse candidato que é aprovado dessa forma, ele já está sabendo, ele já se conhece, ele já se autoconhece bem, ele já trabalha bem com o seu nível de ansiedade, já aprendeu a dominar essa questão do seu estresse na hora da prova, e aí ele consegue concentrar, ele consegue pensar, raciocinar, e consegue fazer uma boa prova e sucessivamente ter várias aprovações. Eu lhe pergunto isso porque justamente algumas pessoas que vão, e até conhecidos, né, que acabam se inscrevendo para fazer concursos, já vêm com esse pensamento, né, de que, poxa vida, eu vou disputar uma vaga para cada 100 candidatos, mas não tenho chance, por exemplo, não vou ter como porque são muitas pessoas que já estão há bastante tempo, ou seja, já participa de um concurso sem o principal, que é uma das dicas que você dá, né? Que é a motivação, persistência e humildade, não é mesmo, Fernando? Então, assim, o que acontece? Esse candidato já entra como eu já perdi, né? Então, quando o candidato chega na minha frente e diz isso, eu já digo, bom, então nem faz a prova, né? Porque você vai estar gastando tempo, dinheiro, a sua emoção vai estar sendo abalada naquele momento sem um resultado, né? Se não há essa credibilidade, se não há a crença de que você tem capacidade de pelo menos concorrer à vaga, porque certeza absoluta ninguém tem. Exato. Né? Mas você tem que se permitir concorrer a essa vaga, e aí você vai conseguir chegar lá, né? E aí o que você vai ter que ter? Se você tiver um estudo com persistência, se você tiver a questão de ter humildade, se você tiver focado naquilo que você quer e direcionado, por que você não é um candidato forte? Eu costumo brincar com as pessoas, onde é que isso está escrito, que você não é um candidato forte? Mas o fulano estuda mais. Quem te disse que ele estuda mais? Mas ele fica mais tempo fechado no quarto estudando. Quem garante que isso é estudo? Né? Porque, na verdade, existem muitos mitos em função do estudo. Eu estudo tantas horas, eu faço tal coisa. E aí eu sempre digo, bom, então ele pode ser uma pessoa que tem ele é dotado de uma qualidade melhor de cérebro, porque senão todos nós temos uma capacidade de absorver um conteúdo. Mas ele estuda mais. Bom, isso é um ou outro, né? E normalmente os concursos existem com muitas vagas e sobram vagas em alguns momentos, então você tem que se colocar dentro de uma média de estudo, se conhecer, porque aí você vai estar sabendo lidar direitinho com as suas dificuldades e poder atingir seus objetivos, no caso. Você é autor da obra Como se Preparar para Provas Vestibulares e Concursos, Fernando. Como é que chegam? Muitos cases você deve ter já na sua trajetória profissional e como psicólogo também. Como as pessoas chegam até você, no contato que você tem para, por exemplo, para conseguir escrever obras assim e tirar essas dicas, né? A maioria chega com essa motivação, chega com espírito de persistência, chega com humildade? Não, na verdade, assim, é um trabalho que eu desenvolvo há mais de 12 anos já nessa área de concursos públicos.
em alguns cursos preparatórios, né? E essas dicas que acabaram resultando no livro Superando Desafios, como se preparar para provas vestibulares e concursos, foi realmente em razão de ouvir esses candidatos, né? Esses candidatos repetindo as suas dificuldades, repetindo muitas vezes os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades. E aí o candidato chega na minha frente muitas vezes desanimado, achando que não é para ele, não tem uma boa persistência, né? E aí o que a gente faz? A gente vai, através desse trabalho, desenvolver com ele essa condição de se reorganizar nos estudos, de buscar a persistência novamente, de identificar como é que ele está trabalhando com a questão de emoção dele, assim, tipo, muitos candidatos chegam, não, porque eu não vou à aula porque eu já sei tudo, que aí é a questão da humildade, do salto alto que eu escrevo, porque eu acho que com o salto alto ninguém chega em lugar nenhum. Em nenhuma área, eu diria assim também. Em nenhuma área, em nenhuma profissão. Isso eu faço a comparação com o futebol, né? Que muitas vezes os locutores falam, o time entrou de salto alto, e daí se quebrou, né? E o candidato a mesma coisa, né? E esses candidatos, muitas vezes, eles chegam para esse trabalho também, para que a gente possa estar conversando. Nós temos mensalmente na livraria Saraiva Megastar do Praia de Belas, na primeira terça-feira do mês, que ocasionalmente vai ser agora dia 5, agora na próxima terça-feira. Terça-feira que vem, não é? Nós temos um encontro com o concurseiro, nós estamos na 19ª ou na 20º encontro com o concurseiro, no 9º deste ano, né? E tem já vários outros do ano passado que aconteceram ao longo de 2009. Então, nós fechamos 2009 e abrimos 2010 com o primeiro novamente. Então, nós estamos no 9º desse ano, onde a gente vai tratar o tema dessa questão de persistência, né? Cada mês é um tema diferente, onde vou estar eu conversando com o pessoal, uma palestra gratuita, onde não tem custo nenhum, o pessoal pode chegar. Né? A partir de que horas mesmo? Das 19h30, no Praia de Belas. Eu acho que nós temos até as informações, então, a partir das 19h30, no Shopping Praia de Belas, na Saraiva, Livraria Saraiva Mega Store, né? Na Avenida Praia de Belas, número 1181. O telefone para mais informações é 3231-6868. A gente tem esses dados na tela. Isso. Quem está nos assistindo aí pode... Tem um número de vagas? Há um limite? Para sentar, sim. Mas como é um espaço da livraria, você pode chegar, né? Então, se você chegar mais tarde e tiver lotado as cadeiras, você pode ficar em pé assistindo sem problema nenhum, né? Perfeito. Então... Quanto tempo aproximadamente dura a palestra? 1 hora. 1 hora de palestra. Todas as primeiras terça-feira do mês ocorre este tipo de encontro na Saraiva Mega Store. Bom, boas dicas para quem está aí então, né, participando dos concursos públicos ou querendo ingressar numa repartição pública, com o professor aí também, psicólogo Fernando José Elias, que eu queria agradecer bastante a sua participação aqui no nosso estúdio da TV Assembleia. Volte sempre aí quando surgir um assunto de interesse da nossa sociedade, principalmente, dando boas dicas aí para quem quer estabilidade no mercado. Obrigado. Eu que agradeço, Nicolau. Fico à disposição de vocês. E um bom trabalho para você também. Obrigado, igualmente.